Quando Jules e eu começamos a nossa pesquisa em TCI, há mais de 10 anos, nós não podíamos escapar à realidade, nem que a nossa pesquisa seria para consolo e conforto. Nós não havíamos perdido nenhum parente naquela época. Obviamente, nós tínhamos nossos entes queridos do outro lado, mas todos aqueles já haviam deixado esse mundo há muitos anos. Um fato, nós alcançamos uma época em nossa vida onde a nossa mente queria nos guiar em direção a ter mais conhecimento sobre o sentido da humanidade. E onde temos tanta violência, injustiça, e esses têm a soberania, às vezes, eu acho tão importante podermos alargar nossa mente e espírito e buscarmos o nosso destino. Nós começamos as nossas primeiras gravações em 1985. Eu peço agora ao Fábio para mostrar a primeira transparência. Nós usamos gravadores e microfones simples. Nossos primeiros resultados eram vozes de cochicho, de certa maneira incompreensíveis. E outras mais para frente já eram bastante compreensíveis. Com o tempo, pudemos perceber que as vozes melhoraram. A primeira voz claramente audível apareceu em 86. A partir desse momento, mais de 30 diferentes vozes masculinas e femininas apareceram através. Eles tentaram dar-nos provas e revelar a sua identidade. Também chamaram os seus parentes desse lado pelo nome e fizeram relatórios reveladores sobre suas vidas passadas terrestres, que obviamente eram desconhecidas para Julie e para mim. Muitas pessoas, tendo perdido alguém caro, alguém querido, poderiam ser informados do outro lado. O seguinte: nós estamos vivos e estamos bem, estamos muito felizes. E brevemente nos convencemos de que nesse campo de pesquisa o aspecto científico deve ser considerado também bem como o lado religioso. Se quisermos alcançar novas descobertas, nós temos um outro pesquisador, George Meek, nos Estados Unidos, que é um bom amigo de Dr. Inani e do Jules e meu. Ele uma vez escreveu: Deus e a ciência trabalhando juntos. Nossos parceiros de contato principais são Svegen Salter. O primeiro slide. Ela é uma física. Então, o próximo slide. Este é Haudive, um filósofo. Só para comparar o próxima transparência. Essa é a pessoa em vida. E agora nós vamos ouvir a voz de Konstantin Haudive. Por favor, considerem que é uma das primeiras vozes que entraram, por assim dizer, umas que nós conseguimos captar. Podemos voltar ao primeiro slide, por favor? Konstantin Haudive is speaking for the first time.
vozes estavam... vocês verem a diferença da primeira voz e da próxima. Dear friends, you made a long way to come to Trier, and we welcome you. Chers amis français, c'est Constantine Raudive qui vous parle. Je vous souhaite le bienvenu au congrès de Trèves. Vous aurez de nos nouvelles bientôt. Ici était Constantine Raudive. Thank you. Stop here. So you put here that the quality improved after 8 years. Depois de 8 anos, a primeira voz foi 8 anos atrás. E Konstantin Raudive estava falando da visita de um congresso na Alemanha. Agora, a gente pode ter um próximo slide, por favor? O próximo. Esse é uma imagem paranormal de Francis Hope, o explorador. A próxima. The voice of Richard A Francis voz Burton. de Francis. There are some more details to be cleared here, Alguns and you will detalhes get aqui an que answer vocês vão immediately receber after. imediatamente Please be depois. patient. Por favor, sejam pacientes. There are some more details to be cleared here, and you will get an answer immediately after. Please be patient. This was Richard Francis Burton. Yes, stop here, please. In 1865, Richard Francis Em 65, British consul in o cônsul em Santos, em Brasília, e passou a maior parte do tempo em São Paulo. Era uma época quando o Brasil era governado por Dom Pedro. Burton, He mastered 25 languages. ele conseguia falar 25 línguas e escreveu 43 livros. Ele e Konstantin Raudive também fazem parte do Rio do Tempo, do grupo do Rio do Tempo, que é o grupo onde as pessoas que partiram, homens, mulheres e crianças, estão tentando estabelecer uma forte ponte entre nós e eles. São muitos fortes a contatar-nos. No começo, nós recebemos a maior parte das mensagens por rádio e televisão. Outros contatos vieram em gravadores, pelo fenômeno do túnel. Hoje em dia, pode ser que eles podem receber por computador e, às vezes, por fax até. Então, a gente poderia ter o próximo slide, por favor? Esse aqui é para comparar Richard Francis Burton, a época que ele vivia. E o próximo slide, por favor. Esse é o computador que temos em casa, só para lhes dar uma ideia. O próximo slide, por favor. E aqui é o primeiro contato que chegou por fax. Chegou assim, simplesmente. Não vou lhe dar a tradução do texto, porque levaria muito tempo. Algumas conversações levam mais de 30 minutos. Precisam muita energia, usam muita energia. As pessoas têm que falar do pensamento positivo de todas as pessoas. Nem sempre tenho permissão para receber todas as mensagens. Não todas as pessoas que partiram que podem falar pessoalmente conosco ou mandar mensagens escritas. Se eles querem nos contactar, eles precisam a ajuda de um comunicador, como Konstantin Raudive. Eles explicam que primeiro eles têm que aprender a usar as fontes e modular as vozes com a ajuda. A próxima voz, por favor. É a voz de uma mulher, uma amiga minha,
que nos contactou. Ich würde ja sehr gerne Aufgaben übernehmen, aber für mich im Moment ist wahrscheinlich noch die wichtigste Aufgabe. E o próximo slide, por favor. Aí não é a mulher que eu queria mostrar no slide, mas é um contato que veio, que foi a instrumental de Richard Francis Burton. Foi escrito num papel e simplesmente apareceu no nosso escritório como uma mensagem curta para nos dizer que o desenvolvimento está prosseguindo muito bem. Próximo slide, por favor. Aquelas também são mensagens escritas em papel por Richard Francis Burton. Não fui eu que escrevi, o Jules, mas nosso amigo do outro lado. Sem nenhuma ajuda instrumental nem computador. Próximo slide, por favor. Aqui à direita vocês veem a mulher que nós acabamos de ouvir a voz, que é chamada Margaret, e ela está no outro lado. E isso era a voz dela que vocês acabaram de ouvir do outro lado. Ela falou alemão e ela falava de suas tarefas. Na verdade, mais de 1.000 pessoas se juntaram ao Rio do Tempo. Parece que existe uma posição de líder do Rio do Tempo. Todas essas pessoas são unidas pelo seu conhecimento, pelo contato instrumental e pensamentos, e intenções iguais. E todos são de pessoas diferentes, culturas, origens, religião e cor, e eles concordam no seu conceito de respeito para com todos os seres vivos. Todos eles estão convencidas que suas responsabilidades não acabam com a morte. Eles percebem que oportunismo e irresponsabilidade são bons para estabelecer um mundo, atrapalham a formação de um mundo melhor aqui e do outro lado. Eles sabem que a honestidade e a sinceridade são profundamente importantes no relacionamento humano. Todos esses homens e mulheres que morreram de acidente ou de doença ou partiram deste mundo por motivo de idade são não só ligados por estruturas parecidas de personalidade, mas também interesse na comunicação entre as dimensões. Especialmente Constantine e outros amigos informam-nos que os experimentos são supervisionados espirituais e entidades espirituais que eles chamam de as pessoas o povo do arco-íris. Mas antes, nós vamos dar uma olhada na transparência das entidades mais altas, mais elevadas. A próxima transparência nos dará uma ideia sobre a evolução, e também vocês podem ver que até 1996 era simplesmente técnico, que a entidade mais elevada que nos avisava do outro lado, consultava do outro lado. Agora existem outras entidades mais altas e nós os chamamos os 7 do arco-íris. O técnico é parte do 7, ele é parte desse grupo de 7 pessoas. No meio, vocês podem ver a parte humana de contato. E à direita, as entidades, o técnico da alta entidade. Próxima transparência, por gentileza. Então, a entidade chamada técnico, Ladunov,
E depois Ishkumar e a entidade, eles estão unidos e nos dão os seus conselhos. Eles começaram a nos contactar quando a INIT foi organizada. Quando nós formamos a INIT, nos juntamos. Alguns, a RIT, né, que é a Rede Internacional de TCI, alguns podemos imaginar como anjos, apesar de não terem nenhuma semelhança com humanos. Esta é uma entidade elevada, um dos sete do povo do arco-íris. Formem a sua própria opinião. Levaria muito tempo se eu começasse a descrever. Vocês vão sentir isso dentro de vocês mesmos. Ele é uma entidade que veio de um mundo paralelo, de um sistema planetário paralelo. E Asvejan disse que ele era uma criança naquele mundo. Próximo slide. Esse é Lagernev. Ele é um espírito, é uma entidade mais do tipo espírito da natureza. E vocês podem ver a diferença entre Tsiton e Lagernev. Também é uma entidade não humana mais elevada. Um dos 7 que chamamos técnico diz que ele já tem aconselhado a humanidade por milhares de anos. Obviamente, ele não sempre fez os contatos técnicos, mas também por canais mediúnicos. Os 7 são também unidos com outros seres mais elevados, como o que nós chamamos de Jesus Cristo. Eles dizem que não é da alçada de Jesus Cristo falar-nos pessoalmente, mas sim de via rádio ou telefone, mas de apoiar a nossa boa vontade em escutar as palavras de seus representantes, ou seja, as altas entidades que nos contatam aqui. Então, vamos ouvir agora a voz do técnico. Próxima voz, por favor. Let me stop one moment. Please stop one moment. Esse é um outro contato em língua portuguesa que vocês certamente entenderão melhor do que eu, que nós recebemos há alguns anos atrás. Antes do ouvir o técnico, escutem a voz do grupo brasileiro, um grupo brasileiro do outro lado. So I hope you could understand a little. Se vocês puderam entender um pouco, senão a Sônia lhes dará mais detalhes posteriormente. Agora, a próxima voz, por favor. The voice of Sebastian Sauter. Then the next voice, I hope it will be... A próxima, espero que seja agora o técnico. Bygone decades of thousands of earthly years, beings interested in human species
meet to decide on the continuation of the project. You must not imagine that only the 7 implicated in the actual development of INIT are there. No. It is a coming together of all entities interested in mankind. Eu não sei se já foi traduzido. Não, digam a ela que não, porque é para vocês ouvirem melhor as vozes. Nós não estamos traduzindo para vocês ouvirem melhor. Peçam ela para ler, se ela quiser. Por favor. Vocês ouviram? Alguém, por favor, da plateia, diga a ela. Essa foi a voz do técnico, um dos 7. Aqui, como entidade humana, não todos os nomes estão escritos aqui. Aqui vemos uma imagem de Paracelso que me ajuda muito. Ele é um ótimo amigo meu. E no fundo vocês veem as casas no terceiro nível humano, terceira dimensão humana. Ele é um físico nascido na Suíça e viveu no século XVI. Imaginem, ele viveu no século XVI e está contatando-nos do outro mundo. Eu recebo conversas mesmo dele. Ele me dá dicas nos meus experimentos de cura. O próximo slide, por favor. Esse é uma transimagem do avô do Jules, que foi o primeiro a nos contatar. E recentemente, em maio desse ano, eu tive uma longa conversa com ele e foi tão convincente. Ele é um homem muito gentil e eu o conheci quando ele já tinha quase 80 anos de idade, quando ele morreu, e agora ele é jovem. E eu realmente ouvi a voz jovem, mas eu reconheci a personalidade e ele estava falando comigo durante 20 minutos, uma chamada telefônica de 20 minutos. Este era o avô do Jules durante a sua vida terrena. O slide anterior, por favor. Aqui, então, a transimagem, para comparar. Essa foi a minha avó. Ela morreu em 1986. E vocês podem ver lá a sua transimagem. Para comparar, ela era bem velhinha já. Ela trabalhou duro sua vida inteira e teve 10 filhos. Agora ela está viva e muito jovem e contente, e ela me contatou também com um contato de voz. Essa é a sua filha, Angie, que morreu quando tinha 12 anos. E todas as pessoas diziam que ela era realmente era uma criança muito boa, com caráter muito bom, e ela está nos ajudando do outro lado. Ela está progredindo em altos níveis. Próximo slide, por favor. Com a Luan. É um biólogo da Áustria que nos contactou por voz, por computador. O equipamento do outro lado, do lado espiritual. Próximo slide, por favor. Aqui é para comparar com a sua imagem, o tempo que ele estava vivo. Podemos voltar um pouquinho, por favor? Então, vocês podem ver. Próximo, por favor. O próximo. Aqui, essa, Elisa Carolina Boas. Rumes, esse é o próximo slide, por favor.
Este homem também é experimentador na Alemanha e obteve o mesmo contato que eu recebi. E sua mãe... O anterior, por favor. O anterior, por favor. Isso, a mãe dele que o contata, como eu sou contatada por a Salter, Svergen Salter. E é muito bonita. A sua mãe e Elisa Caroline é uma boa amiga de Svergen Salter e aquelas senhoras com as quais eu trabalho. Próximo slide, por favor. Então, essa é uma imagem à esquerda, German Meek, a esposa do George Meek, nosso amigo, e sua filha, Nancy Carroll, e do lado direito, Hal Roach. Próximo slide, Janet Meek e seu marido George. Podemos voltar, por favor? Não. Não, esse. Só para comparar o rosto. Ela morreu e de idade ela já estava muito doente. Próximo slide, por favor. Vamos parar aqui. A maior parte das mensagens do outro lado são descrições de sua nova vida, informação das pessoas que partiram, aconselha a continuar os nossos experimentos, também nos dão conselhos, não em todos os casos, também para ajudar a quem está em desespero. Entre os contatos de voz, eles mandam mensagens de consolo para dar provas de sua existência. Esse jovem é um amigo de Svergen Salter e não é muito... Ela está sempre esperando o retrato, a imagem, mas infelizmente nós não recebemos imagens de todas as pessoas que partiram. Nossa comunicação, nossos comunicadores estão descrevendo um mundo lindo do outro lado, com lindas paisagens, maravilhosas paisagens e montanhas. Falam sobre casas confortáveis e também o clima muito agradável. As pessoas que morreram de idade ou de doença, o corpo rejuvenesce outra vez e que elas estão aproveitando uma existência maravilhosa. Cada um de nossos comunicadores mostrou surpresa depois de perceber que ele ou ela foram a um lindo mundo físico depois da morte. Na imagem dos nossos amigos, eles dizem que a maior parte de nós não percebe de imediato onde estão. Nosso trabalho aqui parece como na Terra, mas é 3 vezes maior do que o da Terra e muito mais lindo. Também é um terceiro plano que nós chamamos de Marduk, para entendermos um pouco melhor. Richard Francis Burton nos mandou um mapa de Marduk. Podemos mostrar essa transparência de Richard Francis Burton, por favor? Este é o retrato dele quando vivo, encarnado, e ele nos mandou agora do mundo espiritual o próximo mapa, a próxima transparência, por favor. Então, é um planeta com um rio que passa, serpenteia e eu não vou lhe dizer muito sobre
esse lugar, mas que vai levar muito tempo, mas quero mostrar onde as pessoas que a gente tentou contatar, aonde estão essas rotas, para mostrar-lhes onde os brasileiros, os portugueses, o grupo onde que está situado, o grupo que fala português, e os portugueses brasileiros. E o Rio do Tempo. Aí existe um outro grupo global, Friedrich Malkoff, e na Alemanha contatado por esse grupo. Também Central, Holmes, Central. Eu poderia falar, mas vai levar muito tempo. Sim. Eu esqueci de mencionar que Richard Burton foi ajudado por outras pessoas, Magalhães e Diogo Cal. E o Sr. Dominic, que é um escritor de ficção científica. Próxima transparência, por favor. Nós teremos a oportunidade de olhar o mapa mais tarde. E acima nós vamos ler a carta que Richard Burton nos mandou por computador. É apenas mostrar-lhes que aqui a carta terminada de Richard Francis Burton. Nós podemos voltar à primeira transparência do mapa, por favor? A transparência do mapa. Marduk é separado da Terra pelo espaço e não pode ser localizado pelo sistema nosso. Essa informação foi confirmada pelos experimentadores. Tem 3 sóis. Ele também recebeu a mesma mensagem. O planeta é aberto de um lado e pelos outros 2. Nunca é totalmente escuro. Sempre tem uma claridade. O terceiro espírito é produto da mente humana, mas no entanto, é tanto realidade quanto para nós aqui na Terra. Pode ser visto como um estágio preliminar para a 4ª dimensão. Nós temos um corpo como o vosso. Ele tem uma matéria mais fina e uma vibração mais rápida do que o seu mundo denso material. Nosso corpo é formado sob diferentes condições físicas e cósmicas. Não há doença aqui. Nós vivemos em casas confortavelmente mobiliadas. Alguns preferem acampar. A paisagem é muito bonita. A idade média das pessoas aqui é de 25 a 30 anos. As pessoas que morrem de idade elevada aqui acordam regenerados de um sono que dura mais ou menos 6 semanas de tempo terreno. Para algumas pessoas pode ser menos. As pessoas cujas ideias e conceitos estão de acordo entre si se juntam aqui em grupos e formam uma unidade. Muitas pessoas se juntaram ao grupo Rio do Tempo depois de serem informados da possibilidade da transcomunicação instrumental. Estão unidos pelo seu interesse e seguem, no entanto, a sua própria maneira como resultado da sua cultura, religião e crença na Terra. Personalidade e caráter dos que chegam, dos desencarnados, não são alterados pelo processo da morte. A maioria deles mantém
então o interesse que tinham na Terra. Outros estão felizes em poder desenvolver novos interesses. Depois de perceber que seu corpo ficou jovem e saudável, começam a viajar para lugares longínquos e estão felizes em desfrutar suas vidas sem obrigações financeiras. Alguns querem encarnar novamente, outros na Terra, outros irão a níveis mais elevados. Por favor, caros amigos, não vejam o contexto instrumental como algo exclusivamente técnico. A técnica deve ser considerada como um suporte que repõe sentidos necessários que as pessoas precisam para poderem ver a imagem. Os humanos podem usar como uma ferramenta especial de comunicação para passarem os seus pensamentos e sentimentos de uma maneira mais sutil, através de, por exemplo, os instrumentos musicais. Nosso parceiro comunicante nos diz que está de acordo com todos os credos, religiões e fés. Eles respeitam profundamente o trabalho de grandes líderes espirituais. Há alguns anos, Sveger também sublinhou o trabalho de Allan Kardec. O grande trabalho de Allan Kardec. Ela também falou sobre o senhor Chico Xavier. Disse que ele é um médium muito, muito importante do nosso lado, que nos pode indicar o caminho à luz. Ela disse que todos os que seguem o caminho de Allan Kardec e daquilo que o senhor Xavier psicografa, que todos nós seremos ajudados. Do seu ponto de vista, qualquer religião ajuda o progresso espiritual da humanidade. As religiões deveriam servir os homens como guias. Seres mais elevados encarnaram na Terra, como Jesus, Buda, Mohamé, como instrutores da humanidade, para levá-los, para tirá-los das trevas. Não é a religião que leva os seres humanos à luz, mas o homem pode aprender com a ajuda da religião. Muitos deles, durante a sua vida, seguiram as instruções de suas igrejas, mas não conseguiram achar Deus depois da morte. Foi o que os nossos amigos do Rio do Tempo disseram. Outros cruzaram a fronteira sem a ajuda. Nossos amigos do mundo espiritual, no entanto, não estão de acordo com métodos fanáticos e rejeitam todas as formas de violência e ataque contra a fé dos outros. Os membros do Rio do Tempo têm pessoas de todas as religiões, culturas e credos. Eu sei que é sempre a mesma frase, mas eles me pediram para repetir isso várias vezes a vocês, para que nos lembremos. As pessoas dos países escandinavos preferem, obviamente, viver em lugares que parecem com esses lugares nórdicos, onde, no entanto, pessoas do sul que gostam de lugares mais alegres e divertidos, como onde viveram na Terra. Há também os grupos japoneses e chineses, os índios vão às suas tribos e árabes se juntam a outras nações orientais. Também acontece que homens, mulheres e crianças que viveram em outras, ou seja, que eles podem migrar para outros grupos. Algumas pessoas percebem que as simpatias que eles tinham na Terra por um país específico tiveram a sua origem de experiências encarnatórias passadas. Esse é um jovem que viveu e morreu na França. Ele prefere relatar sobre países nórdicos.
Vocês podem vê-lo aqui com reindeers. Em 97, Sveshen falou sobre um tio meu que morreu há um ano. Ele se juntou a um grupo chinês. Durante a sua vida, o meu tio viveu em Luxemburgo, Europa, e nós tivemos dificuldade de imaginar ele interessado na vida chinesa. Nós falamos que ele é especialmente interessado no método de trabalho nos campos de arroz dos chineses. E ele quer trabalhar nesses campos. Até o momento, depois ele vai querer saber mais sobre outros assuntos. Sobre uma mulher europeia que morreu em 95 depois de uma doença pesada. O seu marido é da Haiti. Nos disseram que ela que ela chegou numa lagoa, numa ilha polinésia situada no 3º nível humano. Aparentemente, essa ilha é semelhante à Terra. Uma mensagem escrita sobre a sua chegada foi enviada ao nosso computador. A mulher foi carregada por um ser de luz através de um túnel e foi deixada com uma tribo muito gentil dessa ilha tropical. Um rapaz jovem alemão que partiu desse mundo há alguns anos decidiu se juntar a esses índios. E eu recebi isso da mensagem de Sveger. Esse jovem é conhecido por muitas pessoas aqui, ele é chamado pelas pessoas transcomunicadores como o rapaz com o cachorro branco. Ele teve esse cachorro branco durante sua vida na Terra. Ambos morreram sob circunstâncias trágicas e estão agora juntos no 3º nível humano. Sobre essa nossa amiga falecida, Sveshen contou que também está estudando navegação junto com essa tribo polinésia. Gosta de andar de barco à vela. Sabendo que esse homem viveu 300 milhas do mar, nós ficamos surpresos com esse seu novo interesse. Aparentemente, as pessoas que chegam do outro lado não somente vão a lugares e grupos diferentes, mas fazem várias experiências de transição também. As descrições de chegada são bastante impressionantes. O próximo slide, por favor. Aqui uma imagem de Júlio Verne. E vocês podem ver como chegou no nosso computador. Em 94, há 3 anos, o famoso escritor Júlio Verne enviou um longo transtexto informativo a Luxemburgo, em francês, onde ele descreveu sua chegada num palácio indiano esplêndido. Esse é o palácio que Júlio Verne descreve. Ele relata que ficou impressionado em estar, de repente, livre de dor, cegueira e doença quando acordou no palácio que o lembrava desses palácios magníficos indianos. As paredes tinham mármore branco, escreveu Júlio Verne, sobre a mulher que chegou na ilha polinésia. Foi-nos dito que ela voltou à sua saúde e juventude no seu corpo espiritual. Um homem da tribo pôde ver a sua chegada. Eu recebi a mensagem, a transparência da ilha polinésia, por favor. Não é uma imagem paranormal. Essa não é a ilha polinésia, mas esse é meu amigo um chinês do outro lado. Ele é
um médico, e seu nome é Jan Hutze, e também nos ajuda muito. Ele faz parte do grupo humano. Ele também é membro do grupo Rio do Tempo. Ele é como um escoteiro. Ele é um escoteiro do grupo Rio do Tempo. Essa não é uma transimagem. O homem que pôde observar a chegada da mulher na ilha Polinésia. Ele escreve: eu estava sentado perto de uma lagoa e estava quieto. Temos lá as palmeiras e havia um luar. De repente eu ouvi um barulho. Era o mesmo barulho que sempre ouvimos quando o túnel está se abrindo. Um ponto negro, primeiro o do tamanho de um coco, começou a crescer até que se tornou tão amplo quanto um tronco. Era um farfalhar e também o barulho de água. O evento todo foi acompanhado por cores que víamos em torno da entrada negra do túnel: azul, cobalto, aquamarina e turquesa. Um dos seres de luz, que chamamos pessoas do arco-íris, saiu do túnel. Eu fechei os olhos, me ajoelhei e a noite se tornou dia. Ficou tão claro. Esse homem carregava uma mulher nos seus braços. Primeiro eu fiquei assustado porque ela era velha, sua pele branca, seu cabelo branco, e ela estava dormindo o sono da morte. E aqui me foi dito por uma das pessoas do arco-íris, me disse: eu estou trazendo essa mulher para você cuidar dela. Ela tinha o nome de Edith Kerner e ela passou por muita dor e tristeza. Agora ela terminou a sua vida mortal. Ela deve descansar e se recuperar do sono da morte, e depois veremos. No próximo relatório, um luxemburguense descreve sua transição durante a Segunda Guerra Mundial em abril de 45. Próxima transparência. Essa também não é uma paranormal, por sorte. Aparentemente, essa pobre alma estava vivendo numa... Os 3 outros soldados que estavam dentro de estavam numa carruagem, perto da fronteira. Nós recebemos em julho de 97 a sua carta. Eu vejo, o homem escreveu a carta. Eu vejo em frente de mim, aqui, eu vejo a guerra, a batalha que está nos destroçando, e eu caí como um coelho que alguém pegou pelo pescoço, e aqui então foi esmagada a minha cabeça nessa terra arrastada pela guerra. Tudo se tornou negro, só meu espírito flutuou por cima de tudo isso e não podia ouvir som nenhum, nem luz. Eu fiquei nesse estado por longo tempo, e assim eu aprendi no meio tempo que o tempo não existe aqui. Eu me lembro pensar que isso deve ser a vida após a morte. Eu pensei, essa
esse era o estado final, que o nosso corpo terrestre, que era como ficaríamos depois da morte física. De repente, eu não sei como muitos anos na Terra passaram, eu ouvi uma música distante maravilhosa. Uma luz iridescente violeta em rotação como uma espiral. Eu me movimentei em direção à luz. Você sabe, cara, Lucy, que é a sua... ele escreveu a sua esposa na Terra. Eu sempre me interessei por coisas mirabolantes. Às vezes, quando andava pelo rio, eu sempre pensava sobre o rio do tempo, da vida imortal. Então, quando eu flutuei para essa luz iridescente, eu vi diante de mim, como se fosse um filme, um lindo vale com uma vegetação. Entre as montanhas havia esse rio prateado. Pode parecer um pouco estranho, mas nesse momento lágrimas desceram pelo meu rosto, porque eu estava longe de você. Eu estava chorando de alegria por ver tanta beleza de novo e depois eu perdi a consciência. Eu não sei quanto tempo demorou, mas quando abri meus olhos, eu estava deitado na grama com o orvalho da manhã, perto de um arbusto. O rosto de um rapaz muito gentil, de uns seus 20 anos, apareceu acima de mim. Ele pegou a minha mão, falava em luxemburguês. Ele disse: "Bem-vindo, Arthur, estávamos esperando por você, meu nome é Pascal." É assim que eu cheguei, quase 50 anos aqui em Mardo, quase 50 anos depois 15 anos depois da minha morte física. Uma cientista de nome Sven Salter me colocou no vácuo de espaço pós-mortal. Ela e um grupo de pessoas, entre eles um homem fantástico, um gênio da técnica, da tecnologia, nome Jean, me transferiram para o Rio do Tempo por meio de modulação de luz. Isso mostra o computador da Sven do outro lado, que ela está descrevendo frequentemente e mostrou através dessa imagem. Então, depois dessa carta, eu continuarei. Jean me transferiu ao Rio do Tempo através de modulação de luz, que é o oposto de down modulação. Eu estou aqui há cerca de 14 dias e já achei tantos amigos que parece como se eu já sempre estivesse estado aqui. Próxima transparência. Essa não é uma transimagem, essa é parte da cidade antiga de Luxemburgo. Em 96, o meu tio, Jem, falecido, que fez essa transição há vários anos, mandou uma carta por computador onde ele tenta descrever a sua transição. Eu vou citar uma parte. Aparentemente, ele estava com 86 anos assistindo televisão na sua sala de estar e ele vivia nessa parte da cidade antiga de Luxemburgo. De repente, ele se sentiu muito mal. Eu cito da sua transcomunicação. Foi um choque para mim quando eu cheguei aqui. Como vocês sabem, eu nunca fui um grande crente e o que vem depois da morte nunca me interessou muito. Mas quando esse buraco de repente se abriu na parede e ficou maior, eu devo admitir que eu fiquei com medo. Nesse momento eu estava velho e fraco e doente. Next slide, please. I called for help.
Eu pedi ajuda, mas ninguém parecia me ouvir. Não é exatamente, mas esse é um quadro de Hieronymus Bosch. Depois ele diz: eu pedi ajuda, mas ninguém parecia me ouvir. O buraco estava do tamanho de uma porta e entrou uma luz prateada para minha sala. A nossa mãe veio com o mesmo olhar como quando nós éramos pequenos, e ela estava mais bonita do que eu me lembro. Ela sorriu para mim e me pegou pela mão. Ela me disse: venha, Jem, isso já basta aqui, você deve vir para casa. E eu fui com ela segurando a sua mão, como fazíamos quando éramos crianças. De alguma maneira não me ocorreu que ela já deveria estar morta há muitos anos. Nós entramos pela abertura e de repente estávamos no meio. Estava agradavelmente quente e víamos à distância grandes montanhas que se estendiam até as nuvens. Eu primeiro pensei que estava na Suíça. Quando eu me virei, o meu quarto e todo o resto haviam desaparecido. Nós passamos através de uma grama alta por bastante tempo, vendo animais, alguns que eu nem conhecia, outros que eu só vi pela televisão. Jem continuou descrevendo que entrou numa pequena vila onde encontrou pessoas que morreram há muito tempo. Quando eles o viram, começaram a dizer: Jem está aqui. Mãe Anne foi lá para trazê-lo para casa, já estava na hora. Então a mãe Anne mostrou uma linda casa onde ele teve um sono profundo de 6 semanas, mais ou menos, regenerador. Ele ficou surpreso ao acordar que seu corpo se tornou jovem e saudável novamente. Eu poderia continuar relatórios semelhantes aqui, quantos quiserem. Talvez vocês me perguntem, queridos amigos, se qualquer manifestação de voz do outro lado foi sequer possível sem instrumento. Deixem-me contar sobre uma manifestação de voz numa floresta de Luxemburgo que se tornou um dos nossos mais populares locais de visitação nos últimos anos. Next slide, please. Próxima. Esse é um lugar na floresta onde nós fizemos muitas experiências de materializações também. Próximo. Nossa parceira espiritual, Sergeant Salter, nos contou que esse lugar tinha uma vibração particularmente forte, não somente interceptado por outras dimensões, mas também com outros universos. Durante o século XII, um eremita de nome de Beatus Chatzelow, comumente chamado o Sagrado Chatzel, o Homem Sagrado, se retirou aqui na solidão da floresta. Nesse lugar, nós já experimentamos materializações. Eu falarei sobre isso amanhã, com a permissão de Sônia Rinaldi e Marlene Nobre. Essa floresta nos mostra uma multitude de vida. Em 95, um dos últimos dias de verão em Luxemburgo, desceu um raio e nós descemos do carro e começamos a andar em direção a essa caverna que vimos antes. Veio a natureza nos mostrou uma incrível mudança. Então começaram mais
trovões e houve tormenta e o sol desapareceu imediatamente. Um arco-íris, então, apareceu na nossa frente e fomos nessa direção. E falamos sobre histórias de arco-íris. Também falamos sobre gnomos e os tesouros desse povo pequeno. Isso nos levou ao assunto de Winkle. Nós andamos então por esse caminho da floresta protegido do vento e ao longo haviam as árvores muito altas. O vento começou a soprar nessa floresta. E eu depois falei brincando que eu estaria tão interessada em ver uma dessas pessoas do povo pequeno, um ser. Aí isso aconteceu. De repente, uma voz forte soou, uma voz que parecia vir do topo das árvores, forte, clara, e parecia como se muitos seres individuais tivessem se juntado para formar uma só voz. Infelizmente, nós não tínhamos gravador conosco para gravá-lo. A voz nos saudou e nos deu as boas-vindas. Deu as boas-vindas ao que falamos antes. Depois, continuou o barulho do vento e das árvores. Ficamos perplexos olhando um para o outro. Quando olhamos para as árvores, a floresta ficou quieta em nosso torno e, ao mesmo tempo, no entanto, parecia mais viva do que nunca. Nós estamos acostumados com muitas coisas, mas realmente ficamos perplexos e ficamos em pé diante da árvore da qual veio a voz. Não havia um outro ser humano nesse mesmo lugar. A rua mais próxima estava a pelo menos a 1 quilômetro e nessa área não há casas a vários quilômetros. Essa é uma situação onde mesmo um gravador operado por bateria não poderia fazer muito devido ao efeito surpresa. Em casa, novamente, Svejin confirmou a voz com a ajuda de um contato instrumental. Desde essa época, nós recebemos contatos regulares dos espíritos da natureza. Próximo slide, por favor. Esse é Dr. Gunther e sua esposa Gertrude Ender. Ela é médium. Em 97, em julho de 97, ela experimentou manifestações do mundo espiritual. Peniga. Parece que a entidade estava nos acompanhando para casa depois de uma visita na casa de Sr. Ambes na Alemanha, não muito longe de Munique. Próximo slide, por favor. A senhora Ander, como médium, ela consegue ver os espíritos de natureza e no seu jardim, em suas hortas. Por falar nisso, o espírito Peniga também podia ser visto por alguns colaboradores que dizem que a entidade tem semelhanças com as folhas. Depois da internet, Julie conseguiu ver que Peniga é um nome de criança que significa minha filha. Essa informação não tem nada a ver com o espírito da natureza, porque eles nem são masculinos nem femininos. Parece que Peniga está observando tudo que nós estamos fazendo. Por favor, próximo slide. O slide mostra que
aporte das flores que de repente apareceram no meu caderno quando estou escrevendo esse relatório. Posso lhes assegurar que não fui eu nem Júlia que colocamos flores no caderno. Em abril de 97, só para lhes dar um resumo sobre contatos recentes, em abril de 97, Constantin Haudiver fez contato com amigos na França. Svergen repetidamente explicou por que elas não podem nos dar contato, detalhes que apareceram em outros lugares e outros países. Uma razão é que se ela nos conta demais, ela arrisca o desenvolvimento e reações, o desenvolvimento e reações. Em abril deste ano, Svergen falou sobre as razões que nós devemos tentar controlar nossas falhas e nossos pensamentos. De tempos em tempos, nossos parceiros de comunicação querem mostrar a influência do mundo paralelo espiritual e físico quando falam conosco. Próximo slide, por favor. Isso é uma imagem paranormal do mundo físico de uma terra chamada Talvis. Uma palavra chamada Talvis, desculpe. Sem nenhum ser humano. Vocês podem obter mais detalhes no Brasil, se vocês lerem um livro da Sônia Rinaldi, publicado sobre o assunto. Eu também fiz uma grande conversação com o avô de Júlio. Depois que vocês ouvirem-me com tanta paciência, eu quero falar sobre a ciência mais profunda dessas experiências todas, o que realmente nos dá essa experiência da transcomunicação instrumental. Eu vou terminar com a mensagem de técnico. Aqui, ele nos disse repetidamente que ele está acompanhando a humanidade há milhares de anos. Ele costumava aconselhar os seres humanos na Idade Antiga. Não o chamavam de técnico naquela época, mas lhes davam nomes adaptados ao espírito da época. Ele nos acompanhará até que a humanidade conseguiu se livrar da intolerância. E eu cito sua mensagem. Desde que a humanidade existe, houve humanos como eu e Júlio, cujas forças que permitem que eles façam contatos com outras dimensões. os humanos, estão ligados em espírito com entidades como eu estou, comparáveis a oceanos. As ilhas no oceano. As ilhas estão ligadas pelo fundo do oceano, mas, no entanto, elas são invisíveis. Se o fundo do mar se tornar visível, daí vai se ver a conexão dessas ilhas, a ligação entre as ilhas. Os seres humanos com as habilidades especiais foram escolhidos para mostrar o caminho para a humanidade. O dia que a humanidade chegar num lugar decisivo, seria a viagem espacial. A outra maneira mostra a possibilidade de fazer pesquisa nas forças estranhas, fenômenos paranormais, com a ajuda dos homens, aqueles que têm capacidades especiais, como, por exemplo, os pesquisadores de transcomunicação, parapsicólogos. Via transcomunicação, algumas pessoas com habilidades no passado conseguiram fazer contato com entidades mais elevadas. Por causa disso, infelizmente, muito significado foi dado ao ego.
projetou-se muito ego. Se vocês continuarem dessa maneira, o próximo vai levar o que vocês chamam de Deus ou Criador. Os mais elevados chamam o princípio. Daqui, nosso ponto de vista, todas as religiões estão seguindo um caminho errado, mas não estejam chocados por isso, não fiquem chocados. Se estamos ouvindo nossa voz interior, com a ajuda da nossa religião, nós estaremos no caminho certo. No princípio, existe uma forma o que você poderia chamar a purificação o moderado, budismo moderado. É difícil para mim lhes dar com as minhas palavras o significado exato técnico que se passar. De qualquer modo, eu entendi que mesmo ele e outras entidades não conseguem completamente entender o princípio. Em suas palavras, o ser humano é comparável com uma ameba quando vê o princípio. Ele nos disse várias vezes, numa manifestação do princípio, como buracos negros. Nós voltamos ao princípio um dia. Ele diz que é o nosso destino e o princípio é profundamente bom. O princípio absorve todos os seres humanos. Uma manifestação do princípio, como buracos negros. Nós, entidades superiores, somos os guardiões. Nós vemos que todos os humanos do universo finalmente farão a transição ao princípio. Um dia, a humanidade da Terra virá ao seu destino final juntamente com outros seres vivos. Depois eles juntarem ao princípio, eu continuarei e cuidarei de outros seres em outros universos. Mas agora não está o momento certo. Vai levar mais milhares de anos até que a humanidade chegue à maturidade necessária. No momento, a maior parte das pessoas não estão nem prontas para obter nem sequer esse tipo de informação, ele disse. Dar essas informações só a alguns seres humanos, alguns que podem entendê-las. Juntamente com essa mensagem de técnico, nós recebemos muitas imagens de Salter e outros. E a menina que nós vimos na imagem antes estavam de pé junto a buracos negros, iluminados por luz e partículas de luz. Nós fomos aconselhados a não publicar essas imagens, mas lhe dar essas informações para vocês num círculo menor. A minha pergunta se eles podiam nos dar essas imagens, eles disseram que não é o caso de mandar muitas imagens de guardiões e imagens de entidades. No entanto, muitos arriscariam, seriam até arriscadas ser assustadoras para nós, porque não são adaptadas à nossa imaginação. Não todas parecem anjos maravilhosos, conforme nós gostamos de imaginar nossos desejos. Eu cito suas palavras que, como eu já lhes disse, eu estive acompanhando a humanidade por milhares de anos. Muitas vezes o homem chega ao ápice do conhecimento, mas infelizmente falha e se destrói e tem que começar da estaca zero. Eu estive acompanhando a sua civilização 7 vezes até agora. Isso significa que tenho acompanhado depois do boom, muitas vezes. Na verdade, estamos no 7º caminho. A próxima voz, por favor. Onde o técnico diz que é a 7ª vez que nós acompanhamos e guiamos vocês.
chance and tolerance for cruelty. A future in which it will be able to establish fruitful and durable relationships with the lighter realms of existence. Cito suas palavras. Desta vez, vocês passaram um momento mais crítico no qual a destruição aconteceu em períodos passados. Infelizmente, no seu mundo, a pesquisa espacial não foi suficientemente desenvolvida. Nós prevemos que vocês vão a Marte nos próximos anos. Depois dessa visita, a humanidade reconhecerá que eles já estiveram lá em outros tempos. Essa mensagem é de 1987. Se o técnico estiver certo, e por que é que ele daria informações erradas? Nos últimos 10 anos, ele só nos deu muitas provas, e a nossos amigos, ele recentemente disse que a comunicação é dificílima, é difícil para nós captar e entender as mensagens, e para eles é difícil de adaptar-se a nós. Se técnico estiver certo, o ser humano até agora passou 7 vezes de períodos muito diferentes de evolução. Conforme parece, alguns avanços mais técnicos que o nosso, com viagens espaciais, etc. Soter explica que já existiu no passado, por causa de presunção e arrogância intelectual. É nossa responsabilidade evitar esses erros do passado e tentar fazer as mudanças, especialmente a nossa... O INIT vai poder nos ajudar para encontrar o futuro. O próximo nível de desenvolvimento INIT pode ser visto no nível internacional. Inclui que nós, como humanos, percebamos a necessidade de trabalho de equipe, passo a passo. Todos de nós comecemos a perceber as coisas essenciais, o ego, o interesse de ego que nós temos que confrontar, observar de tempos em tempos e diferentes grupos de pesquisa por trás de nós e concentrar nas premissas dadas. O técnico diz que nós estamos no caminho certo. Vocês são um número pequeno, mas muito depende de vocês e para influenciar. Nós confiamos em vocês. Então, deixem concluir pela voz de técnico e, queridos amigos, eu dou meu grande obrigado a vocês, que vocês foram muito pacientes e estiveram me ouvindo por tanto tempo. Obrigada, e vamos terminar ouvindo a voz de técnico. You are on the right way. You are a small number, but much depends on you and on your decisions those days. We trust in you.